Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A minha convidada hoje é a Cíntia Moreira, contadora de histórias. Cíntia, no primeiro bloco a gente repassou um pouco a parte da sua infância e você falou muito sobre a sua mãe, seus avós, que contavam muitas histórias. E histórias também levam a livros. Você também foi uma leitora desde criança, adolescente? Como é que foi esse seu início para a leitura? Eu fui. Eu me lembro assim, eu brinco que eu repetia pré-escola, porque quando eu era pequena, não havia obrigatoriedade da educação infantil e as crianças, então, como eu, que iam para a escola pública, elas iam com 6 anos de idade. Mas eu queria muito ir para a escola, eu chorava que eu queria ir para a escola e a minha mãe foi à escola pedir por favor para deixar que eu permito que essa menina estude, e eu entrei com 5 anos. E aí eu fui me alfabetizando cedo, assim, para a idade, para o tempo. Quando eu era pequena, tinha uma coisa chamada Círculo do Livro. Agora vamos descobrir quantos anos eu tenho. O Círculo do Livro era um catálogo que a gente recebia em casa, com sinopse e imagens de livros, e você escolhia o livro que você queria comprar, você encomendava ali com o vendedor, recebia no mês seguinte. A gente era pobre, não tinha dinheiro, mas a minha mãe, ela dava um jeitinho de vez em quando comprar um livro. O primeiro livro que eu ganhei foi um livro da Marina Colasanti, que chama Uma Ideia Toda Azul. Que eu amo até hoje essa história, Uma Ideia Toda Azul. É uma história que eu conto ainda hoje, porque ela tem esse significado enorme na minha vida. Foi o primeiro livro que eu ganhei. E era muito profundo para criança, que eu era muito criança, mas era lindo. E depois, de vez em quando, a minha mãe comprava outra. Tem um livrinho que chamava Uma Nova Professora. E depois esses livros se perderam. E aí um dia, num sebo, que eu adoro, não posso ver um sebo. Quando eu vou para uma cidade, eu visito o mercado, o cemitério e o sebo. Que penso que são os lugares que contam a história da cidade. E aí, num sebo, eu encontrei esse livro, Uma Nova Professora, e eu comprei como memória afetiva da infância, dos livros que eu tinha. Então, também fui uma leitora da série Vagalume, né, da adolescência. Acho que como muita gente que gosta de livro, leu muitos livros. Eu me lembro que eu era adolescente, teve uma Bienal no Sesc, em São José, e o Luiz Puntel, que escreveu Açúcar Amargo, foi, e eu tinha acabado de ler. E eu estava emocionada, porque foi meu primeiro encontro com um autor pessoalmente. Foi com o Luiz Puntel nesse encontro, que ele nunca nem soube quem eu sou, mas ele foi significativo, porque meu primeiro encontro com um escritor foi com ele lá, eu era adolescente, tinha acabado de ler o livro dele. Então, assim, a leitura sempre foi muito presente, eu sempre gostei muito de ler. E essa sua facilidade para contar a história também começa quando? Na adolescência? Ou quando você percebeu já era uma contadora? Então, eu acho assim, tem uma coisa do falar, que é algo que eu gosto, não me deixa falar que eu não paro mais, e que é algo próprio da minha família, todo mundo gosta muito de falar. Então, eu nunca tive dificuldade em falar em público, dificuldade em falar com as pessoas, então penso que isso já é algo meu, do falar. Agora, o contar histórias, eu fui me dar conta muito depois, que era algo que eu fazia sem perceber que eu fazia, que eu gostava de contar as histórias que eu lia. Eu fiz magistério, e aí no magistério a gente usava as histórias, mas isso ainda para mim não era com esse pensamento profissional, era eu gostava de ouvir meu avô, gostava de ouvir a dona Geralda, gostava de ouvir minha mãe, então eu também gostava de contar. Então isso para mim era algo natural. Ele ganhou uma coisa, um peso diferente na minha vida quando veio esse, não sei se eu posso dizer, né, o título de contador de histórias, que para mim, demorei muito tempo para me assumir contadora de histórias, porque como para mim
era sagrado ouvir alguém contando histórias, eu não me senti à altura de contadores tradicionais, como não sou. Mas levei muitos anos para perceber que há uma diferença entre um contador tradicional, que nasce assim e que lá no seu lugar, no seu espaço, conta as histórias, e alguém como eu, que sou curiosa, que gosto de ouvir, gosto de pesquisar e gosto de contar. Então há diferenças. Quando eu encontrei essas diferenças e falei, ok, eu sou a curiosa. Aí eu passei a assumir, eu conto histórias, eu sou contadora de histórias. Quer dizer, para você essa diferença está na experiência de vida dessa pessoa, é isso? Eu penso que isso vai depender, né? Muitas pessoas fazem definições, mas para mim o contador tradicional é esse, que vem com a experiência de vida, que não necessariamente, ou na maioria das vezes, ele não frequentou uma escola, ele não fez um curso de narração, isso é dele, é próprio dele. A gente não, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ir se avaliando, se revendo para poder ir melhorando, né? A gente vai buscando técnicas, vai pensando como fazer. Um contador de histórias tradicional não se preocupa com isso. Já é um dom dele. Ele senta, ele conta histórias e normalmente é onde? Em torno da fogueira, no fogão a lenha, né? Na varanda ou no alpendre, como a gente fala em Minas. Geralmente é sempre à noite, né? Normalmente é à noite, né? Quando as pessoas chegavam ali cansadas do trabalho, iam se reunir com a família, aí senta para conversar e conta histórias, né? Mas você também fez faculdade de artes também, né? Eu fiz faculdade de arte com habilitação em artes cênicas. Então, todas as minhas coisas, elas vão gerando em torno da educação e da narração de histórias. Mas só agora, já velhinha, que eu fui percebendo como essas coisas foram se costurando na minha vida, né? Você fala em relação a ter mais esse compromisso em contar as histórias, ligando essa parte de artes também junto? Como é que... Porque assim, eu escolhi fazer artes cênicas, que pensa no corpo, que pensa na voz, que pensa no estar presente. Que contribui para a sua... E que acaba contribuindo comigo, que não sou uma contadora de tradição oral, né? Não de tradição oral, uma contadora tradicional. Então, esse repertório que eu aprendi na escola, ele contribui para me formar como contadora de histórias. Mas não é só isso, tem a minha história de vida, as pessoas que eu conheci antes e o que aconteceu depois, né? Mas são coisas que vão se costurando ali, formando essa coxinha de retalhos da minha vida. E quando que dá essa virada na chave de você perceber que as pessoas estão te convidando para contar as histórias, as escolas estão começando a chamar você, quando que se deu isso? Eu não sei se deu ainda não. Já tem uma história grande. Já, é verdade, mas assim, eu fiquei muitos anos, acho que quando eu assumi que esse era um trabalho e que eu poderia receber por esse trabalho, porque eu passei muitos anos fazendo, mas eu recusava um pagamento. E porque eu achava, não sou contadora de histórias, mas eu vou lá contar uma história. Então eu passei, acho que quando o Porangatu veio na minha vida, né, lá em 2000, porque em 2000 eu fui para Belo Horizonte conhecer o trabalho da Sandra Lani, que é contadora de histórias, que me deu um monte de material. Aí eu descobri que tinha um universo de textos, e aí eu lembrei, porque... Eu nunca tinha feito essa associação, mas na minha infância tinha um programa chamado Bambalalão. Ai, Jesus! Muito também. Então, o Bambalalão tinha a Silvana, a Gigi, tinha a Bia Bedrão, o João Acaiabe. Tinha grandes contadores de histórias profissionais ali. E eu só fui perceber isso nesse encontro com a Sandra Lani, de perceber todas essas pessoas são contadoras de histórias profissionais, elas fazem isso. E aí eu vim com lá de Belo Horizonte, passei uma semana lá, voltei com todo esse material na mão. Mesmo assim, eu não tinha coragem. Aí eu ia numa festa, numa escola, numa festa de bairro, num evento, contava histórias. Eu fiz uma malinha, eu fiz guarda-chuva. Mas não,
acho que quando o Porangatu veio para minha vida, que eu me encontrei com o Tikal, com a Cris, com a Bá e o Domênico, que a gente fez isso, eu falei, nós começamos a cobrar, porque era muita gente e a gente tinha que se deslocar e às vezes precisava, né, de transporte, e aí a gente começou a cobrar. E aí foi ali que nós fomos percebendo, que eu fui percebendo, não, né, é um trabalho também. 2007, 2000, por aí, da época dessa entrevista aí que a gente viu, Foi, 2007, por aí. Mas antes disso, muito antes, eu já contava a história. Muito antes, algumas escolas já me chamavam. E às vezes eu até recebia um cachê ou outro, mas eu ficava assim, obrigada. Ficava agradecida, obrigada. E hoje eu percebo que não, é meu trabalho, é bacana, é um trabalho bacana e tudo bem, né, receber por esse trabalho, porque eu preciso comer, preciso viver. E pra gente encerrar esse bloco, hoje em dia a gente vê muito, hoje em dia é a era do celular, né? A gente vê todo mundo olhando para baixo, andando na rua com o celular. O que quando você está fazendo o seu ofício de contadora de histórias ali para uma plateia, tem alguma coisa que te tira a atenção quando você vê alguém que está no celular ali, ou sei lá, alguma outra característica, alguma coisa tira a sua atenção que pode te atrapalhar no meio disso? Eu não sei, eu acho que não. Acho que o que talvez tire minha atenção é se eu não conectei. Porque quando se conecta com a plateia, e é uma coisa assim, eu sempre digo que contar histórias é uma comunicação de uma alma para outra. Não é só a Cíntia contando história para alguém, não. São almas que se comunicam, é profundo, porque cada um que ouve uma história recebe de um jeito, recebe a partir da própria história. Então, quando eu estou conectada com as pessoas, podem acontecer coisas, mas ok, você não sofre. Mas se por algum motivo você não se conecta, ou porque, sei lá, talvez tenha muito barulho naquele lugar e a gente não consegue se conectar, ou porque eu não estou bem naquele dia... Já aconteceu, já? Já aconteceu. Já aconteceram muitas coisas contando história. Gente, já aconteceu de tudo. Já aconteceu de tirarem a gente do palco, porque a gente estava contando umas histórias e a gente não sabe, nós fomos convidadas para contar uma história, essa história é muito legal. A gente foi convidado para contar a história africana, que a gente adora, a gente tinha feito uma pesquisa linda. Mas a gente não sabia, e aí tinha um grupo religioso ali e o grupo ficou incomodado porque eram histórias de matriz africana. E aí, eu nunca tinha sido retirada do palco antes, mas o pessoal encerrou o espetáculo antes da hora. A gente falou, não, mas não acabou. Ele falou, não, mas já está ótimo. E a gente saiu dali indignado, porque, na verdade, as pessoas que estavam ali, elas estavam gostando muito e elas não se ligaram nisso, né, da religiosidade. Algumas pessoas da organização ficaram incomodadas. Mas isso é importante para a gente pensar que mesmo no momento bonito, no momento de conexão, o preconceito das pessoas aparece. Né? Então... Às vezes a plateia, é o que você disse, a plateia não está conectada com você ali naquele momento por tais e tais motivos, né? Então, exatamente. Aí algumas pessoas, a plateia estava, mas algumas esse pessoas grupo, da organização não estavam conectadas. Isso pode acontecer. E lógico, assim, já aconteceu de você, por exemplo, estar meio doente, porque acontece, você assumir um compromisso e você precisa ir, aí você fisicamente não está bem, então nem sempre se conecta. Mas eu acho que já faz muito tempo que isso não acontece, porque com o passar dos anos, você também vai diminuindo o seu ego, porque você... A Regina Machado, que é uma professora da USP e que é uma grande pesquisadora e contadora de histórias, ela fala assim, a história, ela conta, ela não tem que se explicar, não tem que ser explicada, ela é o que é. E aí cada um que ouve, ouve do seu jeito. Então, quando você se propõe a contar uma história e oferece para o outro essa história, sabendo que cada um vai receber de um jeito, você deixa de julgar por que o outro está no celular ou por que o outro levantou e saiu, porque talvez aquela história naquele momento para ele não caiba, não seja o ideal.
E aí você não sofre, porque todo mundo, cada um tem seu momento, não é verdade? Então, eu acho que com o passar do tempo, mesmo no Fiandeiras, a gente foi pensando muito nisso, de tudo bem, não tem problema. Mas quando a gente entra para contar uma história, a gente faz o máximo para se conectar com quem está ali. Porque eu estou te oferecendo algo, eu espero que de alguma forma isso sirva para você. Se não servir, ok. Pena. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no Gente em Destaque. O programa volta já.